O tema nessa noite é uma igreja em unidade. O que será que é ser uma igreja em unidade? Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 4 ao 6. Todos acharam? Quem está armado da Bíblia aí? Se você não está com a sua Bíblia aí, senta perto de um crente que está com a Bíblia. Se não abra você no seu celular, no aplicativo da Bíblia. Diz assim, podemos ler? Efésios 4, versículo do 4 ao 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos e em todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, neste momento eu quero clamar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, continua bem-vindo em nosso lugar. Obrigado pela tua doce presença em nosso meio. Pai, como de costume eu te peço, Senhor, que é necessário que eu me esconda neste momento para que o teu Espírito Santo possa aparecer poderosamente. Nós, como igreja que estamos aqui nessa noite, aqueles que vão me assistir ou que estão me assistindo, possa estar sensível a ouvir, e possa sensível para ouvir e receber a tua doce palavra. Espírito Santo de Deus, faz mais uma vez o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Uma igreja em unidade. O que é unidade? Unidade é a parte de trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes. Uma igreja em unidade é abrir mão do pensamento individual para caminhar no mesmo propósito com os demais. É uma coletividade, ou seja, é dar lugar à humildade, para que fala mais alto a unidade. Uma igreja que caminha em humildade, ela cresce também a unidade. E no texto que nós lemos, nós viemos a entender que existem muitos crentes, existem milhares e milhares de crentes espalhados por todo o país, espalhados por todo o mundo, espalhados em nosso mundo, existem milhares e milhares de crentes. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Existem muitos crentes, mas uma só igreja. E eu quero dizer para você nessa noite que igreja não é uma denominação. Não é igreja X, igreja Y. Não, igreja somos nós. Igreja sou eu, igreja você, igreja somos nós, igreja você que está me assistindo. Igreja somos nós. Com um único intuito, onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Quem está reunido aqui para cultuar ao Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. Unidos para cultuar ao Senhor como Salvador, nosso Jesus Cristo. Unido com o intuito de adorarmos. Unido de não só adorarmos aqui, mas que a nossa vida seja uma adoração contínua para Ele. Em todo o tempo e fora do tempo. Onde estivermos, somos uma igreja de Cristo. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Como você tem comportado, igreja de Cristo? Como você tem vivido, igreja de Cristo? Você tem vivido em unidade? E sendo nosso Senhor, temos o dever de, como servos e como filhos, obedecer o seu senhorio sobre nós. Obedecermos a sua palavra. Não existe a dominação certa. Não, a igreja certa não é X, a igreja certa não é Y. Não, não existe a igreja certa, não existe a dominação certa. Existe sim o senhorio de Cristo, trazendo unidade, porque a igreja somos nós. Então nós não podemos, mas não há mais tempo para nós criticarmos igreja X, igreja Y, são apenas denominações. Igreja é eu, igreja é você.
Igreja somos nós. Porque aonde nós vamos, para o nosso destino é um só. Nosso destino é o céu. E para onde nós vamos, não existe placa de dominação. Não. Vai existir eu, vai existir você. E existir o nosso Senhor Jesus Cristo governando sobre mim, governando sobre você, governando sobre nós. Então, como igreja, existem milhares e milhares de crentes, mas uma só igreja. E você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Nós nos reunimos aqui apenas para cultuar ao Senhor, mas você, ao caminhar para cá, aqui é apenas um templo, mas ao caminhar para cá, a igreja está caminhando para cultuar ao Senhor. A igreja está caminhando para adorar ao Senhor. A igreja está caminhando para oferecer algo ao Senhor. E você que veio aqui nessa noite, o que você veio oferecer ao Senhor? Você que está me assistindo, o que você está oferecendo para o Senhor? Eu não falo apenas desses poucos minutos que vamos estar aqui cultuando ao Senhor, não. Eu falo a tua vida. Como tem sido a tua vida? Como tem sido, igreja, a tua vida com Cristo? Segundo tópico que eu aprendo nesse texto, muitos crentes, mas existe um só Espírito. Existem muitos milhares e milhares de crentes reunidos neste momento, mas há um só Espírito. Eu quero que você aprenda aqui nessa noite, em nome de Jesus, o único Espírito que deve permitir dirigir a nossa vida é o Espírito Santo. O único Espírito que deve dirigir a tua casa, que deve dirigir a tua família, que deve dirigir você, é o Espírito Santo. No nome de Jesus, não dá liberdade para que venha redigir a sua vida o espírito da rebeldia. Não dá liberdade para que venha redigir a sua vida o espírito do cansaço. Não dá liberdade para venha reunir a sua vida o espírito da contenda, o espírito das competições, espírito de fofoca, espírito de desânimo, de divisões, de superioridade. Não, no nome de Jesus, o único espírito que deve redigir a sua vida é o Espírito Santo. E não como uma igreja em unidade. Nós, como uma igreja em unidade, precisamos permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, porque se a igreja verdadeiramente fosse conduzida pelo Espírito Santo, ela não ia abrir a boca para falar mal de outra igreja. Se a igreja fosse conduzida verdadeiramente pelo Espírito Santo, ela não ia abrir a boca para desejar, maldizer o ciclano da igreja tal, da igreja betrana, da igreja fulano. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado como você é. Como você tem sido como igreja. Quem tem redigido a sua vida, quem tem dirigido a sua vida é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que tem dirigido a sua vida, a rebeldia não pode fazer parte da tua vida. As fofocas não podem fazer parte da sua vida. As maledizentes não podem fazer parte da sua vida. No nome de Jesus, que nós possamos, como igreja do Senhor, ser dirigido pelo Espírito Santo. Terceiro tópico que eu aprendo neste texto, pequeno texto que nós lemos, mas riquíssimo, diz: muitos crentes, mas existe sim uma só esperança. Quem tem sido a sua esperança? Obrigado pelo Diário que está trazendo água. Deus abençoe vocês. Quem tem sido a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Infelizmente, muitos colocam a sua esperança no trabalho. Infelizmente, muitos colocam a sua esperança no seu salário. Muitos, infelizmente, colocam a sua esperança na denominação. Muitos, talvez, colocam a sua esperança na religião. Muitos, talvez, colocam a sua esperança no joguinho do tigrinho. Hoje virou moda, quer colocar essa esperança para ficar rico no joguinho do tigrinho, está cada vez mais se afundando. Talvez muitos vão colocar a sua esperança, está chegando o fim do ano, na Mega Sena da virada. Quantos crentes, misericórdia, tem colocado a sua esperança na Mega Sena da virada, em jogos de azar? No nome de Jesus, se a sua esperança é Jesus, você não precisa de tigrinho, você não precisa de jogos de azar. Muitos talvez tenham colocado a sua esperança no namorado ou na namorada. Muitos talvez tenham colocado a sua esperança em denominações, em religiões. No nome de Jesus, aonde você, como igreja,
tem colocado a sua esperança. Existe apenas uma só esperança, e a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança precisa ser Jesus Cristo. A sua esperança não pode ser beber mais um pouco, a sua esperança não pode ser fumar mais um pouco, a sua esperança não pode se drogar mais um pouco, a sua esperança não pode ser se prostituir mais um pouco, não. A sua esperança precisa ser Jesus. A nossa esperança precisa ser Jesus. O quarto tópico que eu aprendo aqui nessa noite, neste texto que nós lemos: existe muitos crentes, mas apenas um só Senhor. Um só Senhor. Está no quinto, na parte 5 do versículo, nós lemos aqui: um só Senhor. Um só Senhor. Quem é o senhorio na tua vida? Quem tem comandado a tua vida? Quem tem dirigido a tua vida? Quem tem dirigido os seus passos? Quem tem dirigido a sua vontade, os seus prazeres, os seus desejos? Quem tem dirigido? É o Senhor? É o Senhor que tem dirigido você? Ou você tem sido dirigido pelo seu trabalho? Ou você tem sido dirigido pela sua vontade, pelo aquilo que você quer? Hoje eu fiz uma frase hoje pela manhã antes de trabalhar. Quer dizer, eu quero falar para você nessa noite. Para de teimar com Deus se você sabe o destino que Ele quer que você segue. Para de falar que você não está ouvindo Deus, porque você não quer obedecer aquilo que Ele tem determinado para você seguir. Muitos crentes, mas um só Senhor. Através do Senhor Jesus, nós somos aquebrantados para ser conduzido ao seu senhorio na sua obra. O Senhor tem sido o seu Senhor na sua obra? O Senhor tem sido o seu Senhor naquilo que você tem feito para Ele? Ou você não deixou de fazer e não quer fazer mais? Jesus tem sido o seu Senhor? Quinto tópico que eu aprendo aqui nessa noite, nesse pequeno texto. Muitos crentes, uma só fé. Quem tem conduzido a sua fé? Quem tem conduzido a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? Será que realmente a nossa fé está genuinamente em Cristo Jesus? Ou você está depositando a sua fé no salário que você vai receber essa semana? Ou você está depositando a sua fé no 13º que você vai receber? Onde está depositado a sua fé? Se genuinamente a nossa fé está em Cristo, eu quero dizer algo para você. Será que realmente, como igreja, nós estamos vivendo em unidade? Será que realmente, como igreja, se a nossa fé está depositada em Cristo, nós estamos vivendo em unidade de fé? Se a nossa fé estivesse realmente em Cristo, ela precisa ser inabalável. Não é tempestade que vai abalar você. Não é traições que vai embalar você, não é perseguições que vai embalar você, não é as críticas, não é o elogio que vai parar você, é a fé em Cristo Jesus que vai fazer você continuar, mesmo olhando para ventos contrários, mesmo olhando para circunstâncias contrárias, porque você anda pela fé, você vive pela fé. Os povos do Egito só atravessou o Mar Vermelho porque eles receberam a ordem do céu, e pela fé, Moisés bateu no mar e o Mar Vermelho se abriu. Foi pela fé. Sabe por que o seu Mar Vermelho ainda não se abriu da tua vida, das suas lutas? Está faltando fé. Aumente a sua fé no nome de Jesus. Aumente a sua fé nessa noite. Aumente a sua fé em Cristo Jesus. Muitos crentes, mas uma só fé. Ei, a nossa fé não pode estar firmada em estátuas. A nossa fé não está firmada em religiosidade, na religião. A nossa fé não pode estar no cristianismo. A nossa fé não pode estar no ser evangélico, em ser católico, em ser budista, em ser kardecista, em ser umbanda, em ser quidombanda, em ser espírita. Não! A sua fé precisa estar em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que a sua fé é inabalável. E se a sua fé está em Cristo Jesus, por que então muitas das vezes nós andamos borocochô? Por que então muitas das vezes nós andamos cansados? Por que então muitas das vezes andamos desanimados? Por que muitas das vezes queremos até talvez nem sair de casa? Talvez para você que talvez esteve aqui nessa noite, foi um caos.
um sacrifício para você sair de casa. Mas como a sua fé é inabalável, você venceu a você mesmo e está aqui nessa noite. Mas quantos não conseguiu vencer? Talvez alguns por causa de enfermidade, talvez alguns por causa por causa do trabalho, mas da maioria porque está cansado. Essa nossa fé é inabalável. Pode acontecer, você pode trabalhar a noite toda, você pode trabalhar a noite toda e não ter resultado, mas se a ordem vem do céu, mesmo cansado, você continua trabalhando, porque essa ordem foi dele, você trabalha para ele e você sabe que se você obedecer a ordem do céu, a promessa virá. Foi o que aconteceu com Pedro. Isso é fé inabalável. Pedro, você conhece a história. Pedro não pescou nada. A noite toda, não pescou nada. Não tinha pescado nada. Nadinha, nadinha. Não teria nem talvez o que comer. Não teria nada. Mas de repente, mesmo talvez não ter nada o que comer. De repente, Pedro cansado, fadigado, tem ali naquele barco a presença de Jesus. Quer ter uma fé inabalável? Tenha sobre a tua vida, todos os dias, a presença de Jesus. Pedro não havia pescado nada. Pedro não tinha pescado nada. E de repente, quando Pedro vê a orientação do Senhor, ele fala, Pedro, lança a rede do outro lado. E Pedro mesmo cansado, Pedro estava cansado, Pedro estava fadigado. Gente, eu só de pescar de varinha eu já me canso. Oh, meu Deus do céu, acho que eu não nasci para pescar, não. Imagina a noite inteira, lança a rede, nada. Lança a rede, nada. Mesmo cansado, ele obedeceu. Sabe o que eu quero dizer para você? Mesmo cansado, é necessário estar no templo para buscar a presença do Senhor. Porque é no templo que você recebe renovo para fortalecer a tua fé. É no templo que você recebe renovo para te fortalecer, te encher de fé e para que amanhã a sua quinta seja por excelência. Porque se você não alimentar a sua fé no Senhor, você vai viver uma vida borocochô, cansado, não querer saber de mais nada. Pedro mesmo cansado, ele pescou. Isto é fé inabalável. Talvez mesmo que você talvez não tenha nada dentro de casa, mas alguém bate na sua porta para trazer um café da manhã. Isso é Deus. Isso é Deus agindo. Isso é ter uma fé inabalável, porque nós vivemos daquilo que nós temos. Nós viemos daquilo que vem do céu. Daquilo que vem do céu. Isto é fé inabalável. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Uma fé inabalável. Nós não podemos ficar borocochô. Não tem... Porque se você fica borocochô, você perde o entusiasmo. Você perde a fé. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, como está a sua fé? Arriba. Deus quer mais de ti. Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim. Deus quer mais de cada um de nós. Creia nisso no nome de Jesus. Sexto tópico que eu aprendo aqui. Há um só batismo. Um só batismo. É admissível você estar tanto tempo na igreja e não aceitar se batizar. É inadmissível você estar tanto tempo indo no templo e não aceitar se batizar. E se batizar não é apenas entrar na água. Se batizar é aceitar o senhorio de Cristo e querer a mudança que ele pode proporcionar. Uma igreja, unidade, ela entende que há um só batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para iniciar uma vida com Cristo, é necessário submeter a esta ordenança do Senhor. Não tem como você estar tantos anos na igreja e não aceitar ser batizado. Corre depressa enquanto é tempo. Você, se não se congrega aqui no Novo Tempo, me procure, que eu estou desesperadamente para te batizar, porque é a ordenança do Senhor. Mas se você está em outra igreja e você não é batizado, corra depressa para o seu pastor e fala, eu vou batizar no próximo batismo, porque eu quero caminhar junto com Cristo em unidade. No nome de Jesus. Para concluir, muitos crentes, mas um só Deus. A religião nos ensina vários nomes de vários deuses. Buda, Kardec, vários deuses, vários.
Mas se você for no túmulo de todos esses, você vai encontrar o corpo morto lá. Só os ossinhos. Só os ossinhos. Talvez em alguns nem ossinho mais. Tá só a terra. Mas se você for no túmulo do Senhor Jesus, você vai ver lá o corpo não está mais. A religião nos ensina o nome de vários deuses, mas uma igreja em unidade entende que o único Deus que não se encontra morto no túmulo é Jesus de Nazaré. Eu quero terminar perguntando: você tem sido uma igreja em unidade? Você tem vivido como uma igreja em unidade? Existe uma só igreja. Você faz parte dessa igreja de Cristo? Aleluia. Você faz parte dessa igreja? Você tem sido esta igreja de Cristo? Você volta a dizer, igreja não é dominação, igreja é você. Como você tem sido? A sua vida como igreja tem glorificado ao nome do Senhor Jesus? Ou sua vida como igreja tem envergonhado, entristecido o nome de Jesus? O seu ânimo para com a obra dele tem glorificado o nome de Jesus? Ou tem entristecido o nome de Jesus? O seu comprometimento com a igreja templo, fala com o templo, onde você congrega, tem glorificado o nome de Jesus? Ou tem entristecido o nome de Jesus? Uma igreja em unidade tem um só Espírito Santo. Quem tem comandado a sua vida? O Espírito Santo? E o que você tem feito? Tem agradado ao Espírito Santo ou tem entristecido o Espírito Santo? Como igreja em unidade, há um só Espírito. Como igreja em unidade, há uma só esperança. Onde está a sua esperança? Como igreja em unidade, há um só Senhor. Como igreja em unidade, existe uma só fé. Como igreja em unidade, um só batismo. Como igreja em unidade, um só Deus. Quero terminar para nós orarmos uma igreja em unidade. Sabe que eu e você, nós, devemos trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todos. O que você faz para a obra do Senhor é para o seu benefício ou é para o benefício do reino? O que você faz para a igreja é para o seu benefício, para você ser reconhecido ou para o reino de Deus? Como uma igreja, nós precisamos entender, abrir mão de pensamentos individual para caminhar no mesmo propósito. Quero dizer algo para você. É dar lugar à humildade para que possamos ser verdadeiramente uma igreja em unidade. Será que somos uma igreja em unidade? Eu não falo a igreja Novo Templo. Falo nós em geral. Nós em geral. Como nós temos sido como igreja? Como igreja? Tem perdoado fácil? Ou quer pagar com a mesma moeda daqueles que te fazem mal? Como tem sido nós como igreja? Temos perdoado fácil? Será que verdadeiramente nós temos dado a outra face? Ou não? Temos a agir com a força do nosso braço. Deixa eu dizer algo para você. No nome de Jesus, não se preocupe com as injustiças. Não se preocupe. O silêncio que você estiver com as injustiças que está sendo cometido contra a tua vida, Deus do céu vai te honrar. Quero concluir para terminar, para orar. Será que somos uma igreja em unidade? Quero dizer, lembrar você, igreja em unidade. Eu não falo na denominação. Eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de nós. Como nós temos sido como igreja. Como você tem sido. Feche os seus olhos. Fala com o Pai. Como você tem sido como igreja. Você que está aí do outro lado, que vai me assistir. Como você tem sido como igreja. Nós precisamos nos avaliar todos os dias. Nos avaliarmos. Como tem sido como igreja. No trabalho, na escola, na faculdade. Como tem sido como igreja. Em tudo que fazemos. Como temos sido como igreja. Deus vai levar uma igreja que vive em unidade.
Deus vai vir buscar uma igreja que vive em unidade, que não vive com picuinha, que não vive com maledicências, que não vive com rebeldia. Não. Uma igreja que vive para Cristo. Para quem você tem vivido? É muito maravilhoso vivermos para a família. E deve viver para a família, é fundamental. Mas antes da sua família, você precisa viver para Cristo. Aleluia. Para quem você tem vivido? Sua família é mais importante que Cristo? Você precisa inverter. Porque Cristo precisa ser mais importante que tudo nessa vida. Fale com Deus.